Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês. Para que vocês consultem aí com os seus botões, como se dizia antigamente, né? Para que vocês consultem aí a consciência de cada um de vocês. Seguinte. Você pensa com a sua cabeça ou você se deixa influenciar pelos pensamentos de outras pessoas? É isso aí, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, gente, isso que eu trago para vocês, aliás, sempre que eu trago um questionamento, uma pergunta, alguma coisa para vocês, eu sempre me pergunto também. Porque não faria sentido eu fazer comentários aqui, lançar perguntas, se eu mesma não me questionasse a respeito. E na verdade nós só crescemos e nos melhoramos quando a gente começa a perguntar para si mesmo o porquê de determinadas coisas, o porquê de determinados pensamentos, o porquê de determinadas ações e reações nossas, né? Com relação a tudo e a todos, não é mesmo? Bom, gente, essa pergunta que eu trago hoje é justamente porque nós vivemos num mundo atualmente em que as pessoas estão todas muito conectadas umas às outras. E essa conexão muitas vezes é tão rápida, tão intensa, tão imediata em muitos momentos, que eu fico me perguntando o quanto nós, diante de determinadas situações, o quanto nós paramos para pensar a respeito e acerca de determinadas questões que acontecem. Se por acaso nós não estamos nos deixando influenciar pelo que o outro fala, um amigo, um conhecido, né? Pelo que a pessoa está falando, dizendo, alegando, justificando, defendendo. Porque a verdade é que cada um defende e fala de acordo com o que vai dentro de si mesmo, né? Esse é o que normalmente acontece. Cada um fala o que vai dentro de si, cada um defende aquilo que está dentro de si, né? Mas isso não significa que se o outro está falando, defendendo uma determinada situação, que eu tenha que pensar exatamente igual àquela pessoa, não é mesmo? O fato é que nós precisamos nos conhecer. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se entender. A gente precisa se decifrar. Será que nós, muitas vezes, por não sabermos o que vai dentro da gente, ou por estarmos inseguros, insatisfeitos, muitas vezes até carentes, será que nós não estamos comprando a verdade do outro como nossa? Será que nós não estamos tomando as dores do outro porque nós temos ali alguma conexão especial com aquela pessoa, né? Ou porque a gente muitas vezes gosta tanto, ou endeusa aquela pessoa, seja lá o motivo que for, né? Então, pensando nisso, hoje eu quis vir conversar com vocês, para que todos nós estejamos desenvolvendo em nós a habilidade de estarmos nos questionando, nos perguntando o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós sentimos, o que
vibra e existe dentro de cada um de nós. Porque o fato é que nós somos um espírito individual, único. E quando a gente reencarna, a gente vem com propósitos de estarmos nos trabalhando principalmente a partir das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas arestas, dos nossos defeitos. E aí, se a gente começa a pensar com a cabeça do outro, a fazer o que o outro faz, porque a gente muitas vezes ou acha lindo, maravilhoso, ou linda, maravilhosa, ou porque a gente admira aquela pessoa, porque aquela pessoa se destaca nisso ou naquilo, então eu queria ser igual àquela pessoa, então eu vou pensar exatamente igual àquela pessoa. A gente tem que pensar de acordo com o que está dentro da gente. A gente tem que se inspirar no outro, mas em cima daquelas coisas que são edificantes e construtivas. Agora, nem sempre o que o outro busca está sendo uma coisa edificante e construtiva. E eu tenho que pensar com a minha cabeça, porque eu tenho que ter esse filtro. Eu preciso saber filtrar as questões que chegam para mim na minha vida. Muitas vezes a gente toma tanto as dores do outro que a gente termina sendo injusto com pessoas que até então caminharam ao nosso lado, estenderam a mão para a gente inúmeras vezes. Mas tudo isso acontece por quê? Porque eu não estou pensando com a minha cabeça. Perdão, bati aqui. Eu estou pensando com a cabeça do outro. Então, o meu desejo hoje com esse assunto é justamente para que a gente comece a pensar com a nossa cabeça, sentir com o nosso coração, com aquilo que vai dentro da gente, com os nossos sentimentos, aprendendo a nos reconhecer, que possamos nos reconhecer. Mas eu não sei fazer isso sozinha, não sei fazer isso sozinho. Então, se for possível, se estiver muito difícil de fazer um trabalho de autoconhecimento consigo mesmo, autoconhecimento, naturalmente, consigo mesmo, com a gente, né? Então busque auxílio de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista que ajude você a se reconhecer, a se conhecer, a identificar as suas carências, as suas fraquezas, para que você aprenda a pensar e a sentir você por você mesmo. Assim, nós somos felizes a partir de nós mesmos e não tendo o outro como base da nossa felicidade. Então isso eu quis conversar com vocês hoje, deixar essa pulga atrás da orelha, como se diz, de cada um de vocês. Porque eu me pergunto muitas vezes se muitas das coisas que eu penso, que eu sinto, se nasceram em mim, ou se eu estou me deixando influenciar por outras pessoas. E eu tenho feito um trabalho comigo para que isso não aconteça. De pensar com a cabeça das outras pessoas. Que eu possa sempre pensar com a minha cabeça e sentir com o meu coração. Então é isso, gente. Vamos arregaçar as nossas mangas e fazer esse mergulho dentro de nós mesmos, para que a gente cada dia mais possa se conectar com Deus e com a nossa própria felicidade. Porque só nos conhecendo é que nós seremos verdadeiramente felizes. É isso aí.
Eu desejo que todos vocês fiquem em paz, estejam em paz, envolvidos nas melhores energias de amor, hoje e sempre. Que assim seja.